A natureza levou séculos e séculos esculpindo na montanha um castelo. Ele está no Piauí e é cheio de lendas, de mistérios e de fantasmas. Ring around the rosy. Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. É noite de Brasil assombrado. De novo no Piauí, para conhecer um lugar maravilhoso. Na época colonial, era chamado pelos portugueses de Pirâmide de Marvão, mas com o tempo ficou mesmo conhecido como Castelo. A 20 quilômetros da área urbana do município de Castelo do Piauí está uma imensa pedreira, onde a natureza esculpiu um castelo medieval. Na verdade, é uma enorme formação rochosa com 13 compartimentos, paredões de até 18 metros de altura, 3 hectares de circunferência, com câmaras, salões e muitas reentrâncias. Durante o dia o lugar é bastante visitado. Está em um parque municipal, o Parque da Pedra do Castelo. Mas não somente turistas vão até lá. Pessoas de muita fé deixam lá seus pedidos, seus agradecimentos, suas imagens, muita devoção. Isso começou lá no período colonial, mas precisamente em 1742. Alguns moradores da região encontraram no interior da pedra a imagem de uma santa, que mais tarde foi reconhecida como Nossa Senhora do Desterro. Ela estava no salão escuro, em uma reentrância que era já um oratório natural. Chegaram a construir uma capela em uma fazenda da região para ela e a levaram para lá. Por 3 vezes. Porque misteriosamente, no dia seguinte, a imagem desaparecia da capela e reaparecia no castelo. Da última vez, a santinha foi deixada de vez na caverna. Era onde ela queria ficar. E com o tempo, o castelo virou um ponto de muitas orações, romarias e lembranças daqueles que receberam graças de Nossa Senhora do Desterro. As pinturas rupestres indicam que houve muita vida lá. São registros da passagem do homem primitivo, datado de mais de 6.000 anos. O castelo também foi morada de indígenas e possivelmente esconderijo de tesouros, já que muitos acreditam que o cangaceiro Joaquim Francisco tenha enterrado em algum ponto daquela imensa caverna tudo o que conseguiu ao longo dos anos. É um lugar com muita energia, que também é gerada por um cemitério dentro do castelo, dividido em 2 salões, um para os adultos e outro para as crianças. E há cruzes, nomes, até túmulos ainda de pé para comprovar isso. Alguns, claro, já deteriorados ou totalmente destruídos pelo tempo. Mas em outros, ainda é possível ver os nomes e as datas. Onde as crianças estão enterradas é chamado de Salão dos Anjos e por lá circula muita energia. A separação entre crianças e adultos é porque os antigos acreditavam que não deveriam ser misturados, porque as crianças foram enterradas sem pecado. E mesmo desativadas há cerca de 50 anos, ainda há familiares que visitam alguns dos túmulos. Mas tem muito mais gente enterrada ali, antes mesmo do castelo ser encontrado pelos portugueses, porque sabe-se que ali também foi um cemitério indígena. Vocês imaginem então a energia que circula naquele lugar. As pessoas que entram ali sentem essa energia, algumas até mais que isso. Chegam a ver espíritos, ouvem vozes e sentem que toda a caverna está cheia de atividade. As principais testemunhas são as crianças. Por algum motivo, os espíritos do castelo preferem fazer contato com elas. Um desses casos aconteceu com uma criança que fazia um passeio com a escola. Existe lá um hábito de levar pedidos escritos em papéis e deixá-los nas reentrâncias. Essa criança estava fazendo isso no salão escuro. E ao colocar o papelzinho, sentiu uma mão gelada tocando a sua. Quando olhou, era uma mulher pálida, transparente, quase um vulto.
E claro, a criança saiu de lá assustada, chorando muito. Já a outra parece ter visto o mesmo espírito quando foi, digamos, atender o chamado da natureza no matinho. Ela se assustou muito ao ver uma mulher transparente descendo as pedras, o paredão, pelo lado de fora do castelo e desaparecendo logo em seguida. Esse espírito aparece mais no salão escuro. Já foi visto por muitos visitantes e também pelos vigias e pelos guias. São recorrentes os relatos de turistas que viram e ouviram coisas lá dentro. Todos têm histórias para contar e comprovam que a pedra do castelo do Piauí é mesmo assombrada. Outro relato maravilhoso é sobre o que chamam de orquestra do castelo. Quem mora ali perto contou que em certas madrugadas uma orquestra começa a tocar e sua música ecoa por todo o parque. Há também o som de vozes cantando, conversando e rindo. E por muitas vezes eles tentaram ir lá ver o que acontecia, mas assim que chegavam perto do castelo, os sons e a música desapareciam e ficavam só os sons da noite. De tanto isso se repetir, os mais velhos acharam melhor não ir mais até lá e deixar a festa das almas rolar em paz. Apesar de mortes e muitos mistérios estarem presentes no castelo, a energia que predomina não é ruim. Ao contrário, mesmo algumas pessoas se assustando com as aparições, a maioria, inclusive o guia, que toma conta do parque há muitos anos, diz que a energia é de paz, que é uma coisa boa. Já outro ponto com uma atividade forte é o chamado Salão do Vaqueiro. A história é que um vaqueiro morreu caindo naquele salão por uma das reentrâncias. Havia ali um boi arisco, ninguém conseguia pegá-lo porque era um boi selvagem. Então foi contratado um vaqueiro para fazer o serviço. O vaqueiro perseguiu o boi por muitos dias, até que certa noite, o boi, que já conhecia muito o lugar, subiu pelo lado de fora do castelo. E o vaqueiro, acreditando que tinha o encurralado, com muito esforço subiu também. Mas como não conhecia o lugar tanto quanto o boi, não viu um dos buracos e caiu 18 metros abaixo. Se tivesse deixado o boi em paz, certamente nada disso teria acontecido, né? Mas enfim, o fato é que esse vaqueiro é sempre visto no salão. E há, inclusive, um caso de um casal de turistas que teria tirado uma foto no salão do vaqueiro. E ao revelar, havia a imagem de um homem com um chapéu ao lado deles. Há também histórias de viajantes do passado, que por vezes precisavam dormir ali. E eles sentiam presença, ouviam vozes. E um deles, já hoje bem velhinho, disse que acordou com alguém invisível pisando nas pernas dele. Bom, já dá para imaginar, por tantas histórias, tanta coisa que aconteceu ali, que a quantidade de espíritos que habitam aquele castelo deve ser incontável. Vultos, sombras e toda a energia que se pode sentir, mesmo sem aparelho, sem ajuda de nada. Só precisa mesmo do mínimo de sensibilidade. E o bom é que os espíritos do castelo gostam de se mostrar, eles gostam de se comunicar, como se sempre estivessem esperando a visita dos vivos. Deve ser um lugar maravilhoso de permanecer. Um castelo medieval, em pleno sertão do Brasil. Se você é novo no sanatório, se inscreva, se interne com a gente, deixa o seu like, ativa o sininho para você me ajudar a cuidar de bichinhos que foram abandonados, resgatados por mim e que hoje moram aqui com a gente. E logo eu volto, trazendo mais uma história desse nosso Brasil assombrado. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.